Não é fácil, depois de uma semana de trabalho intenso, nós estamos aqui numa sexta-feira à noite, mas os irmãos, com isso, estão demonstrando, certamente, compromisso com a obra do Senhor, compromisso com o Senhor, com a palavra do Senhor. E os irmãos podem ter certeza absoluta que Deus está vendo isso. Deus está vendo, irmãos, o nosso esforço, porque não é fácil. Você que é irmã, trabalha o dia todo, né? Chega tarde, né? Todos nós estamos cansados. Até a minha esposa, a missionária Leia, né, que tem mais um trabalho, está mais voltada para o trabalho doméstico, também estão cansados. Porque o trabalho doméstico, cuidar da casa, cuidar dos afazeres, também não é fácil. Né? Também não é fácil. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela confiança que vocês estão dando no pastor, né, que recebeu de Deus essa orientação de estar transmitindo esse conhecimento para vocês que são líderes de pequenos grupos, e vocês, em recebendo esse conhecimento, obviamente, conhecimento gera mais conhecimento, então vão agregar novos conhecimentos para poderem ministrar para os seus grupos, que em nome de Jesus é o caminho que nós queremos para o ministério expandir, porque nós temos que frutificar. Deus nos chamou para isso, não é verdade? Deus nos chamou para isso. E essa é a estratégia que Deus está nos dando. Tá? E vocês estão aqui porque vocês creem na estratégia. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida dos irmãos. Amém? Amém. Nós vamos iniciar então, irmãos, o nosso pequeno grupo de casa em casa. Irmãos, isso é uma história para a nossa igreja. Esse evento está marcando um fato histórico da nossa igreja. E um dia nós vamos contar para aqueles que vão chegar nesse ministério, como esse ministério encontrou conhecimento fundamentado na palavra, conhecimento que nós acreditamos que a igreja tem que ter do Evangelho pleno. Mas antes de darmos início a essa ministração, quero convidá-los para abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo de número 21. Antes de iniciarmos qualquer coisa sobre o material que está aí, nós precisamos ministrar para aqueles que vão chegar, né? Qual é o nosso objetivo? O objetivo, irmãos, é apresentar conceitos que caracterizam o casamento e a família como o mais excelente projeto de Deus. Nós também temos um segundo objetivo, que é apresentar princípios e valores para que esse projeto que é de Deus seja bem sucedido em todos os sentidos da vida no lar, da vida familiar, da vida no casal. Então, as pessoas chegando, nós precisamos mostrar para elas qual é o nosso objetivo. E o nosso objetivo é tão somente esse. Nós vamos, irmãos, seguir nessa primeira parte, esse roteiro. Nós vamos falar sobre o desígnio de Deus e vamos verificar que esses desígnios sempre prevalecerão. Vamos fazer um diagnóstico da família pós-moderna. O que é a família pós-moderna? Quais as características da família pós-moderna?
O que é que está acontecendo com a família pós-moderna? Vamos também verificar quais são os motivos que levam as pessoas ao divórcio. Por que há divórcio? Por que as pessoas se divorciam? Quais são os motivos? E dentro desses motivos, quais são os motivos que as mulheres alegam? Quais são os motivos que os homens alegam? Então, caminhando dentro desse roteiro, e dentro ainda, isso tudo faz parte da nossa introdução, nós precisamos compreender que os desígnios de Deus sempre prevalecerão. Eles sempre prevalecerão. Os desígnios e propósitos do Senhor serão estabelecidos. Vamos ler em Provérbios 19, 21. Pode ler, Sandra. Muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios do Senhor permanecerão. Então a Bíblia fala que há muitos propósitos no coração do homem, mas só que o desígnio do Senhor, o propósito do Senhor é que vai prevalecer. Isso está na versão revista e atualizada, Almeida Revista Atualizada. Na versão Nova Versão Internacional, está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Na Bíblia de Jerusalém está escrito: muitos são os projetos no coração do homem, mas é o desígnio de Yahvé, do Senhor, que permanece firme. Os desígnios de Deus sempre prevalecerão. Então, irmãos, antes de iniciarmos essa viagem que vai dissertar sobre casamento e família, o mais excelente projeto de Deus, nós precisamos compreender e aprender sobre esse princípio acerca do caráter de Deus, acerca da soberania de Deus, acerca da presciência de Deus. Porque esse versículo, essa palavra, ela está falando sobre isso. Está falando sobre o caráter de Deus, está falando sobre a presciência de Deus, está falando sobre a soberania de Deus. Mas aí você pode estar se perguntando: pastor, o que é que isso tem a ver com o tema casamento e família? Não é verdade? Tem tudo a ver. Porque, irmãos, tudo que será transmitido nos nossos encontros, a partir de hoje, são valores do casamento segundo o projeto de Deus. Que a Bíblia afirma que esse projeto vai o quê? Prevalecer. Entende por quê? O porquê do versículo? Então, o que será ministrado é um projeto de Deus que se chama casamento e família, segundo os valores de Deus. E Deus garante, por meio dessa palavra, que esse desígnio, que esse projeto dele, ele vai permanecer firme, se nós conduzirmos esse projeto segundo os princípios e valores de Deus. Então, irmãos, quando o casamento está fundamentado sobre o projeto de Deus, os seus desígnios e propósitos, os desígnios e propósitos de quem? De Deus, são evidenciados e estabelecidos na família.
E aí não tem como frustrar, irmãos. Porque a palavra de Deus nos garante isso. O resultado, isto é, os frutos que vamos colher de tais propósitos são revertidos em bênçãos e prosperidade no lar em todos os sentidos. Os irmãos estão entendendo? Então, o que é casamento? Do que depende o sucesso de um casamento? Guarde essas indagações no seu coração, porque ao final da viagem, todos nós estaremos em condições de respondê-las com consciência e entendimento espiritual. Vamos então iniciar nossa viagem? Amém? Amém? Vamos primeiramente fazer um diagnóstico da família pós-moderna. Está lá, um raio-x da família pós-moderna. Vamos fazer esse raio-x. Primeiro aspecto da nossa viagem consiste em realizar esse raio-x. E nesse diagnóstico nós identificamos que os principais desafios enfrentados pela família pós-moderna são esses dois aqui: o divórcio e a banalização do casamento. O divórcio e a banalização do casamento são os principais desafios da família pós-moderna. O casal moderno hoje, ele casa com a sua mente já impregnada de que casamento não é para viver a vida toda. Que seja eterno enquanto dure. Como é que é? Que seja eterno enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure. E com a banalização do casamento. Não, hoje você não precisa casar. A gente junta as tralhas e vivemos juntos. Para que casar? Casar para quê? Para dar trabalho na hora de separar? São desafios, irmãos. São desafios que precisam ser o quê? Enfrentados. Para que se possa viver o verdadeiro projeto de Deus que Ele garante, que vai sempre o quê? Prevalecer. Vai prevalecer. Os países, irmãos, onde mais ocorre divórcio são Estados Unidos, Dinamarca, Bélgica e Inglaterra. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, respectivamente, 60% e 40% dos casamentos terminam em divórcio. No nosso país, no Brasil, 25% dos casamentos terminam em divórcio. Ou seja, a cada 4 casamentos realizados no nosso país, 1 acaba em divórcio. Em 2010 para 2011, os divórcios no Brasil cresceram mais de 46%. No Brasil, o tempo médio de vida de um casamento não passa de 12 a 13 anos. Não passa. Tempo médio de vida de um casamento. A maioria daqueles que se separam
fazem isso no primeiro ou no segundo ano de casados. A maioria daqueles que se preparam, que se separam, fazem isso no primeiro ou no segundo ano de casado. Irmãos, esse é o diagnóstico da sociedade pós-moderna no Brasil e no mundo. Mas quais são os motivos que levam as pessoas a se divorciarem? Aí, ó. Irmão, enjoei dela. Enjoei dele. Não aguento mais ver a cara dele. Não aguento mais ver a cara dela. Vou me separar. Diferenças pessoais. Ele é muito diferente de mim. Pensei que iria ser a minha outra metade, mas não é. É a minha contramão. Muito diferente. Esforço mútuo. Ele não gosta de pegar junto comigo. Não quero mais ficar. Não me apoia em nada. Intimidade. Ele não expressa uma palavra de amor, de carinho. Não temos intimidade nenhuma. Eu não conheço o homem com que eu vivo. Eu não conheço a mulher com que eu vivo. Falta de diálogo. Ele entra mudo e sai calado de casa. Não fala nada. Aquilo ali é um baú fechado. Infidelidade. Ele quer ter eu e todas. Vida sexual inativa. Não dá não. Casamos para ter essa intimidade sexual e ela não quer. Sem objetivo comum. Os meus sonhos não são os sonhos dele. Falta de apoio. Quero fazer um concurso, mas ele não me apoia em nada. Muito pelo contrário, só me joga lá para baixo. Paixão por outra pessoa. Me apaixonei por um colega de trabalho. Motivos. Nós vamos ver esses motivos, a maioria deles, na boca das mulheres e dos homens. O que as mulheres pensam sobre o casamento, sobre o divórcio? A mulher fala: pastor, ele não me deixava sair sozinha, trabalhar e estudar, por isso me separei. Então, isso aqui são expressões verdadeiras, verídicas, de pessoas que se divorciaram. Mulheres que se divorciaram e apresentaram como razões do divórcio esses argumentos. A convivência foi ficando cada vez mais cansativa. Cansei. Acabou o amor, acabou o respeito, a consideração e a paixão. Não tem mais nada. Sou um gelo para ele, ele é um gelo para mim. O fogo apagou. Eu comecei a progredir na profissão e ele não deu conta do meu brilho. Nós não nos beijávamos mais. Foi o início do fim. Fui traído. Principais motivos das mulheres. Isso foi uma pesquisa que foi feita. E dos homens?
O que os homens falam? Nunca achei que o casamento fosse duradouro. Ninguém é de ninguém. Ela queria comandar demais. No começo eu até aceitei, mas depois não aguentei. A mulher que quer ser o homem da casa. Morávamos em cidades separadas, não vai dar certo. As dificuldades financeiras acabaram com o respeito entre nós. Ela quis morar na casa da mãe com toda a família, e eu preferi ir embora. Ela ganhava mais do que eu, e começou a achar que era o homem da casa, que ganhava mais. E aí, o divórcio. Irmãos, por que bons casamentos fracassam? Temos que nos questionar sobre isso. Porque essa realidade presente na sociedade que vivemos hoje deve nos levar a fazer esses questionamentos. Por que bons casamentos fracassam? Por que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? É impossível permanecer casado e feliz? É possível permanecer casado e feliz? É possível? Como Deus vê o casamento? Os irmãos devem levar os seus grupos a refletir sobre essas perguntas. Nós temos que parar e refletir sobre essas perguntas. Essas 4 perguntas. Porque ao final do projeto, todos devem estar em condições de responder essas 4 perguntas. Lá no final nós vamos voltar a essas 4 perguntas. Assim sendo, o desejo do meu coração é que você, que se comprometeu a estar caminhando conosco, com o objetivo de conhecer mais precisamente esse projeto de Deus, o nosso desejo é que você possa não somente ter todos esses questionamentos respondidos, esclarecidos, mas, sobretudo, que você possa ser renovado no seu entendimento sobre esse tema tão sublime: casamento e família. Vamos então agora conhecer como é que se originou o casamento, estudando a origem e os pilares do casamento. Todavia, antes de encerrar, toda lição, essa introdução, toda lição vai ter uma tarefa para o grupo. O grupo trabalhar. E a tarefa é essa. Qual é a avaliação que vocês fazem da família pós-moderna? Defina com uma palavra a família pós-moderna. E quando eu preparo lá a próxima, os irmão Silvio vai conversar com a missionária Leila para discutirem Silvio, Irlanda, Salete e Leila, tá? E vão chegar a essa conclusão. Tem 5 minutinhos para isso. Amém? Nós vamos caminhar, vamos apresentar
os conceitos que caracterizam o casamento e a família como o mais excelente projeto de Deus, bem como os princípios e valores, para que esse projeto de Deus seja bem sucedido em todos os sentidos da vida. Vamos seguir esse roteiro. Vamos ver que casamento é uma solução de Deus para a solidão. Completando um ao outro. Casamento é interdependência. Os 4 pilares do lar harmonioso. Então, nós vamos ver nessa lição agora. Vamos abrir lá em Gênesis. Obviamente algumas pessoas não vão ter Bíblia lá, por isso que nas transparências eu já projetei o versículo bíblico. Então, Gênesis capítulo 2, verso 18, 24 e 25. Está escrito: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 18 é esse. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, antes de iniciarmos esse capítulo da nossa viagem, respondam: do que depende o sucesso do casamento? Especifique com apenas uma palavra do que depende o sucesso do casamento. Amém? Amém. Uma palavra. Do que depende o sucesso do casamento? Irmão Hermes. Cooperação. Cooperação. Unidade. Não faço ideia. Eu sou a pessoa mesmo do sentido. Mas você pode falar. Não, você pode falar. Você gostaria. Ah, você pode Eu falar. não resisti. Cumplicidade. Não entendi? Cumplicidade. Cumplicidade. Interação. Respeito. Respeito. Viu? Na teoria foi ótimo. Irmãos, é isso aí. Vamos fazer o pessoal refletir. Casamento, solução para a solidão. Mas antes disso, é notório que cada um de nós temos uma ideia definida do que depende do sucesso do casamento. Está aí, ó. Cada um expressou com uma palavra o que entende, o que é imprescindível para o sucesso do casamento. Essa nossa ideia está dentro de uma visão, isto é, dentro de um paradigma que é fruto da nossa experiência e percepção ao longo da vida. Então essa nossa ideia é fruto da nossa experiência. O pessoal do grupo que não é cristão, né, vai dar os seus pareceres, fruto da sua experiência. O nosso objetivo agora é verificar de que depende o sucesso de um casamento sob o prisma e a visão de Deus. Sobre o prisma, a visão e a experiência de Deus. Cada um de nós já expressamos a nossa visão, fundamentada nos paradigmas
que nós vivemos. Mas agora, a partir de agora, nós vamos ver do que isso depende o sucesso do casamento sob o paradigma de Deus. Então, por isso nós levamos antes essa pequena introdução ao pequeno grupo a refletir. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele falou isso lá no princípio, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Ele criou todas as coisas, criou todos os animais, todo mundo, todas as suas criaturas tinha um parceiro, tinha uma parceira. Mas quando ele criou o homem, diga-se de passagem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus olhou para o homem e falou o quê? Não é bom. O que é que não estava bom para Deus? A solidão do homem. Então, irmãos, ou amigos, lá é amigos, né? Irmãos, amigos, o casamento, ele foi instituído por Deus para resolver o primeiro problema da humanidade. Qual que era o problema? Solidão. Era um problema que Deus identificou quando criou o homem. A solidão. Então é muito importante as pessoas terem esse entendimento. Que Deus, Ele fez o casamento para resolver um problema. Ou seja, o casamento se tornou uma coisa boa. Por quê? O bom é que substitui o que não está o quê? Bom. Não é verdade? Então o casamento é algo bom, diferente do que se prega hoje na sociedade, que fala que o casamento é algo ruim. Mas dentro do paradigma de Deus, o casamento é bom. O que não é bom é estar só. É estar só. Isso é que não é bom. Casamento é complementar um ao outro. Resolvido o óbice da solidão com a criação da mulher, observamos que Deus a qualifica como ajudadora ou auxiliadora. Ou seja, casamento é um complementando o outro. Quando Deus qualifica a mulher com essas qualidades, ali Deus está instituindo a funcionalidade no lar. Então, muitos casamentos, eles deixam de ser bem-sucedidos por falta desse conhecimento. O conhecimento de qual é a nossa função dentro do lar. E Deus, assim que Ele criou a mulher, Ele já atribuiu a ela uma funcionalidade. A função básica e primordial da mulher na vida familiar é auxiliar, é ajudar. E veja, irmãos, que isso é bem nato da mulher. Isso é bem nato da mulher. A mulher vai lá, ela cuida dos filhos, né? Ela auxilia o marido em tudo. Lá em casa eu sou auxiliado em tudo, irmãos. Salete, onde é que está meu chinelo? Ela vai lá e acha.
Irmão, mas ela faz isso com um amor, com assim, é natural. Porque Deus colocou isso na mulher. Deus colocou isso na mulher. E quando não há esse conhecimento, irmãos, o casamento não é bem sucedido. Irmãos, só a mulher é capaz de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Só ela. Eu não consigo. Você não vai conseguir. Mas ela vai conseguir. Por quê? Por causa da funcionalidade que Deus já colocou no DNA dela. Delas, né? Ela sabe disso. Quando ela sabe A disso. mulher, ela bota o leite no fogo, lava a louça, faz o café, cuida da criança, atende o telefone. Sem prejudicar. Nada. Nada. Nada que é isso, Deus. Irmãos, Deixa eu pensar em uma toda. essa qualificação da mulher, ou esse título que Deus atribuiu a ela, comunica a ideia de alguém que auxilia, ajuda, complementa. Na mente de Deus, Eva seria absolutamente necessária à vida de Adão e Adão à vida de Eva, porque um iria complementar o outro. Deus disse ainda que ele fosse idônea, isto é, alguém completamente física, emocional, intelectual e espiritualmente qualificada para o homem. A idoneidade da mulher estava aí. Ela tinha todos os atributos físico, emocional, espiritual, mental para estar ao lado do homem. O sublime propósito de Deus com a instituição do casamento é que duas pessoas possam viver completando uma a outra. Completando, irmãos. Irmãos, isso é tão tremendo. Isso é tão tremendo que quando você convive com a sua esposa, você pode observar dentro da sua casa. Tem coisa que você não consegue fazer. Quem vai fazer é ela. E tem coisa que ela não vai conseguir fazer. Quem vai fazer é você. Porque há o princípio da complementariedade estabelecido por Deus dentro do casamento. E quando nós não entendemos isso, o casamento ele não decola, ele não prospera. A gente pode falar? Pode, não só pode como deve. Tem uma moça que a gente estuda a Bíblia junto e uma coisa que ela falou que me chamou muita atenção, ela disse assim, eu nunca falo mal do meu marido. Nunca falo mal do meu marido. Pra ninguém. O marido tem os defeitos dele, mas eu tenho... Sempre eu me policio para nunca falar mal dele. E ela falou que um dia ela estava num determinado lugar e alguém começou a comentar a respeito disso. E ela começou a querer falar, porque era um assunto que ela vivia, né? Porque o marido não auxiliava, às vezes, na casa, ela tinha que... mas ela tinha aquele desejo, ela sempre queria sempre a casa muito limpa, e alguém comentou com ela, sua casa está sempre limpa, mas você está sempre ali para ver, seu marido nunca te ajuda. E ela sabia que esse era um problema do marido, né? E ali naquele exato momento ela foi querer falar a respeito desse problema. Ela falou assim, não, peraí,
Eu fiz um pacto com Deus que eu nunca vou falar mal do meu marido. Eu nunca vou reclamar de um problema, de um defeito dele. Então, eu acho que uma das coisas também da disjuntora, da auxiliadora, tá vendo uma fraqueza ou uma falta de ajuda, de auxílio, ela tentar fazer isso de uma outra forma. O próprio silêncio dela pode levar ela, que eu falei para ela assim, olha, não tem coisa melhor do que a gente orar e pedir para Deus a forma como a gente quer do nosso marido. Deus responde. Eu falei, como você quiser, se algum dia tu quiser que ele auxilie, não fala para ele, fale para Deus, porque Deus toca nele e eu tenho essa experiência. Eu oro e toco do jeito que eu quero. E Deus faz. Esse mesmo, é desse jeito. E eu ensinei a ela, mas ela, como esse princípio me chamou a atenção, eu não falo mal do meu marido, eu não comento nada, deprecio ele, nada, e isso chama a nossa atenção, né? Porque ela é uma pessoa que chegou a esse conhecimento, né? Porque ela ama o marido dela. Amém. Irmãos, desse modo, quando estamos suprindo as necessidades físicas, emocionais, espirituais, intelectuais e espirituais do cônjuge, nós estamos sendo um. Isto é casamento. Tarefa. Sempre vai ter uma tarefinha. Ser um significa suprir as necessidades físicas, emocionais, intelectuais e espirituais do cônjuge. Explique com suas palavras o que significa ser um com o seu cônjuge. Irmã Irlanda? Explique com as suas palavras o que é ser um com seus. Estão falando que ser um significa suprir a necessidade física, emocionais, intelectuais e espirituais do cônjuge. Explique com as suas palavras o que significa ser um com o seu cônjuge. Você vai. Eu estou te perguntando porque você vai perguntar lá para o teu grupo. Complementar. Complementar o outro. As suas necessidades. Em todos os sentidos, irmãos. O casamento é isso. O casamento, conforme ele vai passando o tempo, as necessidades vão mudando. E nós precisamos estar sempre suprindo a necessidade do nosso cônjuge e ter o discernimento de necessidades novas que vão surgindo dentro dessas áreas físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Marido, eu preciso fazer uma academia. Quero fazer uma academia, não tem forma, tá? Não sei o que. Fez lá as contas, tá bom, vai lá. Faz academia. Emocionais. Poxa, estou chateada, então o que houve? Conversa, vai lá, conversa. É suprir a necessidade. E aí você vai estar o quê? Complementando, sendo um com o seu cônjuge. Isso é casamento. Amém? Pastor Silvio, quer falar alguma coisa? Onde fala de necessidades físicas, né? Desde que isso aí seja de uma forma que a pessoa se sinta respeitada, né? Sem dúvida. Porque muitas vezes a pessoa vai muito além das necessidades físicas, né? E entra a falta De respeito. de respeito. Sem dúvida. Nesse quesito. Por isso essa palavra aqui, ela é um limitador. O que é necessidade? Aí você, o casal, tem que se perguntar:
Mas isso é necessário mesmo? Eu estou querendo almoçar fora todo final de semana. O orçamento não dá mais. Há necessidade de todo final de semana a gente sair para almoçar fora, jantar fora, né? Não, eu quero viajar todo mês. Mas há necessidade de você viajar todo mês? Então, realmente, essa palavra aqui, ela é um imitador e é bíblica. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus que supre o quê? Todas as nossas. Cada uma das nossas necessidades. Cada uma das nossas necessidades. Deus, Ele supre o quê? Necessidades. Diferente. Então, uma palavra muito importante de ser definida. Para não cair nesses excessos que o irmão está falando. Quando eu entro na parte físicas ali, você tem que ver a palavra mais forte, sexo. Sim, também. E é aí onde muitas vezes extrapola-se muito O entendimento vai muito além da necessidade. da necessidade. Né? Então, isso pode desrespeitar. A pessoa pode se sentir desrespeitada. Respeitada, sem dúvida. E aí tem que haver o quê? Por Tem que haver o exemplo, diálogo. eu tive um colega de trabalho, eles se separaram, o casal se separou. Por quê? Porque o homem, ele começou a assistir filmes pornográficos. Isso eu falei no estudo aqui de manhã. E antes ele assistia só, depois ele quis que a esposa assistisse com ele, e depois tudo que assistia ele queria ter a prática com a esposa, e aquilo fez com que a esposa perdesse todo o encanto por ele, e ela então o deixou. Se tornou uma mente lasciva, né? Deixou. Tornou-se um vício. Tornou-se um vício. Né? Porque o sexo ele pode se tornar um vício. A prostituição nada mais do que é o quê? É o vício do sexo. Que leva à prostituição. E além da normalidade também. Mas é um dos grandes tabus da igreja ensinar a respeito dessas coisas. Que acha que vai despertar, que vai mostrar, que vai... Então, uma das grandes coisas que eu vejo, tudo isso aí é falta de conhecimento. As pessoas casam sem saber de nada a respeito disso, dessas necessidades, de como ser orientado através, né, de uma relação. Muitas pessoas casam e nem quantas histórias, né, que a gente escuta. As pessoas não sabem nem como que é. Então aí leva o homem, por que o interesse para buscar isso aí? Para saber como é que faz. Porque ele não aprendeu, não foi ensinado dentro da palavra de Deus, dentro de uma família. Então ele vai aprender o quê? No mundo. E o mundo está aí, cheio de ideia. É verdade. Casamento é interdependência. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis 2:22. O verbo transformar, irmãos, significa literalmente reconstruir. A mulher foi tirada da costela de Adão, isto é, do seu lado, revelando a sua interdependência com o homem. Irmãos, ela não foi tirada da cabeça, porque não é a sua função dominá-lo. Ela também não foi tirada dos seus pés, porque ela não foi criada também para ser pisada. Ela foi tirada do lado do homem,
revela, sobretudo, a responsabilidade e o dever do marido em proteger e cuidar dela. Ou seja, a interdependência. Um depende do outro. Tarefa para os homens. Lá no PGCC você vai. Homens, agora é com vocês. Exemplifique como na prática esse amor e cuidado pode ser aplicado e evidenciado na sua relação. Como na prática eu faço isso? A teoria é fácil. Esqueci de dizer que a gente é um pouco difícil, né? As mulheres são muito difíceis e estranhas. Nós somos assim. Para entender precisa de muita oração e jejum. Não, eu acho que não precisa de muita oração e jejum. Acho que... Constante oração e jejum. Olha que a gente ama. Só que nós somos difíceis. Irmãos, A gente quer o que quer. a nossa tarefa como homem é amar e cuidar da esposa. Lá em Deuteronômio 25, 26, Deuteronômio 26, irmãos, o manualzinho aí, os irmãos podem escrever nele, né? Ele está bonitinho e tal, não sei, mas pode escrever à vontade, porque depois vocês vão ministrar. 24, perdão. 24, versículo de número 5, a segunda parte do versículo. Olha o 5. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em sua casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou. Então, uma das funções do homem é promover o quê? A felicidade da mulher que ele tomou. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então ele vai lá e toma a mulher da casa dela para se unir com ela. E uma das coisas que ele tem que fazer, praticar, é a promoção da felicidade da mulher. E Efésios, capítulo 5, ainda fala: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Como também Cristo o faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Qual é a razão dos dois se tornarem uma só carne? A razão está em um homem cuidar da mulher como cuida do seu próprio corpo. Alimentar a mulher, ou seja, suprir as necessidades básicas da mulher, assim como ele supre a do seu corpo. Então esse é o grande motivo dele tirar a mulher do lado da casa do pai dela para levar para sua casa, para cuidar dela. Em outras palavras, para promover a felicidade dela. Eu tenho todos os defeitos do mundo, mas eu sempre pergunto para minha esposa: você é feliz? Eu te faço feliz? Ela, por enquanto, tem dito que sim. Tem dito que sim. E a gente tem que ter essa preocupação, irmão, com a nossa
esposa, nós homens. Aí, nós homens vamos ministrar sobre os homens. Amém? Os 4 pilares do lar harmonioso. Irmãos, nós vamos dar uma pausa aqui.